quando a Bíblia é usada para machucar pessoas, para perpetuar injustiças, para proteger e até mesmo ocultar criminosos, quando os próprios pregadores do texto bíblico o utilizam para perpetuar as suas maldades, o que é que a gente faz? Seja bem-vindo a Passagens Perigosas, nova série aqui no canal, na qual eu mostro uma passagem do texto bíblico que é frequentemente usada para que pessoas se machuquem e como que a gente interpreta isso corretamente e evita novos episódios assim no futuro. Episódio de hoje, 1 aos Coríntios 6, versículo 1. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva e ative as notificações, e dessa vez eu sou muito sério quanto a isso. Você precisa ser notificado porque nessa série nós vamos tratar de quando o texto bíblico é utilizado para todo tipo de fim ruim. Mas não apenas isso, como corrigir esses usos equivocados da palavra. Hoje a gente vai falar de algo muito grave, que é quando um versículo bíblico é tirado do seu contexto, é utilizado para que pessoas que ocupam o púlpito continuem usando o próprio púlpito e as estruturas hierárquicas da igreja para fazer o mal e esconder maldades. O texto que Paulo escreve à igreja em Corinto, lá no capítulo 6 da sua primeira carta, diz assim, lá no versículo 1: quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou seja, se você tem um problema com alguém, se tem alguém fazendo algo errado na igreja, como você se atreve a falar disso a céu aberto? Ou, pior, como você se atreve a levar isso para a justiça resolver e não resolver internamente? E essa passagem ela é frequentemente utilizada para proteger líderes abusivos em suas igrejas. É, isso mesmo, você ouviu certo. Líderes abusivos em suas igrejas ou líderes abusivos que precisam da proteção de um pastor. Esse pastor muitas vezes vai utilizar esse versículo fora de contexto para dizer: quem falar mal desse líder, quem denunciar um problema desse líder, como ele ousa expor diante dos não crentes aquilo que deveria ser resolvido aqui entre nós. E muitas vezes a resolução desses casos ela não passa por uma investigação correta, ela protege quem perpetua o mal, ela protege aquele que está cometendo crimes muitas vezes. Isso aconteceu na Sovereign Grace Community, por exemplo, do C.J. Mahaney, igreja que foi igreja mãe do Joshua Harris, esse mais famoso pelos seus livros de cultura da pureza. E diante dessa situação, essa foi a fagulha para que o Joshua Harris iniciasse o seu processo de apostasia, de perda de fé. De ver que naquela comunidade abusadores eram protegidos. E esse versículo era uma parte importante dessa proteção, já que a pessoa ela cometeu um erro grave, mas por esse versículo a gente não deve levar esse erro grave para os tribunais, muito menos para os jornais. Afinal, seria fofoca e seria uma clara quebra da recomendação de Paulo. Quando vocês têm uma questão contra o outro, como vocês se atrevem a submeter isso a juízo diante dos injustos, ou seja, de levar isso para os tribunais e não diante dos santos? A própria igreja tem que julgar. E esse é um dos grandes perigos de decorar versículos bíblicos
sem antes passar pelo contexto no meio do qual esse versículo está, ou os contextos no meio dos quais esses versículos estão. E nesse caso específico, bastaria a leitura do versículo seguinte para começar a imaginar se esse uso de proteção de criminosos ou simplesmente de líderes abusivos, se esse uso faz algum sentido. Vamos ler o versículo 2 então. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? E eu convido esses pastores, esses pregadores, que usam 1 Coríntios 6:1 para dizer que tem que julgar o caso internamente, que tem que compreender as coisas dentro das estruturas da própria igreja, que é um mau testemunho. Eu ouvi isso várias vezes, em especial eu ouvi isso em contextos mais, infelizmente, mais pentecostais, e aí fica o cara reformado julgando o pentecostal, mas eu já ouvi de pastor presbiteriano isso também, já li isso de pastor presbiteriano em rede social. Não, se expor isso a um espectro mais amplo de pessoas é dar margem ao mau testemunho da igreja. Eu convido esses pastores, sejam pentecostais ou presbiterianos, ou C.J. Mahaney, se for o caso, ou qualquer pastor que protege gente que está cometendo crime, a virar para a vítima, ou para os pais da vítima, ou para o marido da vítima, e dizer o seguinte: olha, a sua questão ela é mínima, que é o que estava dizendo no versículo 2. Será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Eu desafio quem use o versículo 1 para proteger um abusador a ir até o pai da vítima abusada, a ir até o marido da vítima abusada e dizer: olha, a gente tem que julgar internamente porque isso é uma coisa mínima. Bastaria ler o segundo versículo. A Bíblia, mal utilizada, é extremamente perigosa. Passagens isoladas, sem contexto, são perigosas. E esse é um exemplo. E aqui, a gente está falando de questões específicas, muito provavelmente, que dizem respeito a negócios, que dizem respeito a disputas. Disputas dentro da igreja, de uma igreja maculada por brigas incessantes, a gente lê lá desde o primeiro capítulo dessa carta. E então nós temos ali conflitos internos até mesmo a respeito de quem foi que me batizou. E aí sim você tem dentro desse contexto, uns dizem que foi Paulo que me batizou, outros dizem que foi Apolo que me batizou, um quer ser maior do que o outro. Dentro desse contexto é natural que surjam questões mínimas. E questões mínimas que estão sendo resolvidas por gente de fora da igreja. Nesse contexto, existem questões mínimas. Um abusador, alguém que comete crime, alguém que bate na esposa, alguém que bate nos filhos, isso não é questão mínima. E eu desafio quem usa 1 Coríntios 6, versículo 1, para justificar apenas um julgamento interno de líderes que cometem esses absurdos, aí aos pais da vítima, aos maridos da vítima, ou à própria vítima, e dizer: olha, a gente tem que resolver isso internamente, porque Paulo diz, a tua questão é uma questão mínima, é uma questão pequena, pequenininha. Tirar passagens de contexto é um hábito cristão horroroso, porque todo ministério tem que ter um versículo. O versículo virou uma espécie de lema, né? É um lema. Não é um texto, uma porção da palavra inspirada por Deus que precisa ser pensado, engajado e compreendido e interpretado. Não, versículo é mais uma frase para ser colocada numa caixinha de promessas.
Não, bastaria a leitura do versículo seguinte, para que a gente desconfiasse de que tem algo de errado nessa prática justificada por esse versículo. Então, diante desse contexto, eu acho até meio chato ficar pedindo like, ficar pedindo inscrição. O que eu vou pedir para você é que você se mantenha atento aos próximos vídeos dessa série aqui nesse canal. A gente vai montar uma playlist com esses vídeos dessa série aqui, passagens perigosas, e que eu acho que você não deveria perder. Porque talvez a próxima passagem perigosa seja dita no seu círculo, onde você convive. E isso precisa ser corrigido. Então fica com a gente, porque a gente ainda vai falar sobre escravidão, a gente ainda vai falar sobre antissemitismo, a gente ainda vai falar sobre uma série de assuntos que dizem respeito à vida da igreja de maneira geral, mais ampla, mas também a realidades bem específicas como essa que a gente acabou de abordar. Então fica ligado porque essa série vai longe. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.